Um dos grandes equívocos que a gente comete é quando a gente tenta entender o comportamento humano através de julgamento, do certo e do errado. Ah, mas o fulano não deveria fazer isso. Ah, mas o fulano está errado de fazer aquilo. Não, o certo é fazer assim. Na verdade, o julgamento é um elemento, é um instrumento, é um artifício da mente humana. A mente humana pega uma referência dentro dos valores culturais que a sociedade tem, no sentido de defender o bem-estar comum ou até não, e começa a parametrizar, começa a olhar os comportamentos, medir os comportamentos baseados nessa base. Mas a origem do comportamento humano está na fisiologia do cérebro, está nos desequilíbrios e nos equilíbrios que o cérebro contém. Então, quando a gente observa um comportamento, não faz sentido você julgar ele. Tudo bem, para a justiça, o cara matou alguém, tá errado. Tá errado perante a sociedade, tá errado perante a religião, tá errado perante valores que a gente tem. Mas se a pessoa precisou matar alguém, existe toda uma configuração psíquica, mental, que leva ele a fazer isso. Tanto é que quando tem esses assassinatos, a primeira coisa que a polícia faz é tentar qual é a motivação. E nem sempre a polícia manja tanto assim de psiquiatria para saber qual é a motivação de verdade. Então, quando a gente observa um comportamento, a gente tem que entender a lógica dele. Às vezes é uma lógica bizarra, às vezes é uma lógica doente. Por exemplo, o indivíduo que mata a namorada porque sente ciúmes dela. Tá errado, né? A gente vai julgar, tá errado. Mas se você for olhar o comportamento dele, você vai perceber características possessivas, você vai entender, vai perceber que ele tem inseguranças, que ele tem uma necessidade de domínio, e na hora que escapou do controle dele, a ira, a raiva, o ódio, a vontade de destruir, a insegurança, o sentimento de se sentir humilhado, diminuído, ameaçado, tomou conta dele, ele tomou essa atitude. Óbvio que não justifica, mas você entende melhor o que está acontecendo, você compreende. E se de alguma forma no dia a dia você está envolvido, não com situações de assassinato, evidentemente, mas com comportamentos errados, entre aspas, você passa não só a entender melhor o que está acontecendo, mas muito mais do que isso, você aprende a lidar muito melhor com isso. Dá um exemplo. Muitas vezes eu recebo pacientes em surtos, absolutamente apegados às suas ideias, e você já sabe, né, até um dito popular, né? Nessa hora a gente não pode contrariar, não adianta eu ter razão no meu argumento. Quanto mais eu contrariar o indivíduo que está naquela agitação, mais ele vai excitar, mais ele vai acelerar e mais ele vai ficar agressivo. Sabedor disso, entendedor disso, eu tenho muito mais instrumentos e muito melhores maneiras de estar lidando com a situação. Comportamento humano, não julgue, entenda.